Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, dando continuidade ao nosso curso de processo civil, do módulo aqui do procedimento comum da tutela cognitiva e também dando continuidade ao que nós já começamos no último vídeo, a análise de noções gerais sobre a decisão de organização e saneamento do processo previsto lá no artigo 357, que nós vamos dar continuidade aqui, eu quero tratar com os senhores sobre o seguinte aspecto. Esse ato, ele é costumeiramente na prática chamado de despacho saneador. Eu quero falar rapidamente sobre isso. Porque, vejam, eu disse que esta é uma novidade do Código de 2015, portanto não havia essa decisão de organização, não tinha um artigo propriamente que falava sobre isso, isto era uma questão de costume, isto era uma prática forense reiterada. E aí havia no meio do procedimento, como agora está regulamentado, havia no meio do procedimento um pronunciamento judicial que afirmava a inexistência de vícios e aí dizia que o processo deveria prosseguir e indagava as partes que provas elas queriam produzir. Isso era tradicionalmente chamado, sempre foi chamado, de despacho saneador. Eu tenho ressalvas a esse aspecto, ainda mais com o Código de 2015. Veja, antes a prática chamava, não havia tanta controvérsia, beleza. Agora, com o Código de 2015, o que me aflige é que mesmo com a redação do artigo 357, o que eu quero demonstrar é que há uma incompatibilidade entre chamar de despacho saneador e o que prevê o artigo 357, mas mesmo assim, muitos continuam chamando este ato como despacho saneador. Bom, quais são os meus dois problemas, como eu dizia para vocês? Em primeiro lugar, que isto não tem conteúdo de despacho. O despacho está lá no 203, parágrafo 3º, como sendo os atos meramente ordinatórios do juiz. Então, o despacho são atos meramente ordinatórios. E percebam que não é isto que se faz nesse momento do processo. Como eu pontuei no vídeo anterior, praticam-se atos relevantíssimos nesse momento do processo. Isso se aproxima muito mais de uma decisão, portanto. Vejam o que nós veremos aqui no artigo 357. O juiz vai delimitar, vai resolver as questões processuais pendentes, vai delimitar questões de fato, vai definir a distribuição do ônus da prova, vai delimitar questões de direito, vai designar, se for o caso, a IJ. Então isso não é um ato meramente ordinatório de dar impulso ao processo, fazer o processo andar. Isto é eminentemente uma decisão. Como não é uma decisão que coloca fim ao processo, é uma decisão de natureza interlocutória. Já falamos largamente sobre isso. Decisão interlocutória. Esta me parece ser a natureza deste ato, artigo 203, parágrafo 2º do CPC. E um outro problema que eu tenho com relação a este fadado nome aqui, despacho saneador, um outro grave problema que eu vejo é que, além de não ser um despacho, o seu principal conteúdo não é o saneamento.
O saneamento até aparece no inciso 1º, eu já comentei com vocês, veremos logo mais. O saneamento ele é tratado no Código em diversas passagens. Basicamente, sempre que o juiz verifica um vício processual, ele deve resolver, lá pela cláusula do artigo 139, inciso 9. Vamos voltar a falar disso. O que tem de mais importante neste ato, portanto, não é o conteúdo saneador, até porque não é a primeira vez que o Código fala disso. O que tem de mais importante, vimos isso no vídeo passado, na aula anterior, é o aspecto de organização. Organização do quê? Da atividade instrutória que está por vir. Porque, como antecipado, se o juiz ainda não exerceu cognição, é porque ele não está apto, ele não formou o seu convencimento. Se ele não formou o seu convencimento, neste momento do processo em que ele pratica o ato do 357, se ele não formou o seu convencimento é porque ele falta prova suficiente a comprovar as alegações formuladas. E aí vem a atividade probatória, a instrução probatória para conduzir até a sentença. Então não é despacho, é uma decisão e não é saneador, porque não se limita a sanear. Aliás, o que tem de menos importante é sanear. Pelo que nós vimos, aquela aproximação com o modelo espanhol de processo civil é muito mais próximo com o aspecto de organização. Então a importância deste ato é a organização da atividade instrutória. É uma decisão que organiza o processo. Tá certo? Então não é mero despacho, seu conteúdo não se restringe a sanear, sua carga mais importante é a de organização do processo. O que fundamenta este ato de organização, veja, quando se fala em organização do processo, isso nos aproxima eminentemente de uma ideia de gestão do processo, uma gestão processual, a ideia lá do princípio da eficiência da jurisdição, que nós encontramos uma base normativa lá no artigo 8º do CPC. Isso também tem uma aproximação, mesmo que mais remota, com o princípio da duração razoável do processo, dos procedimentos, para evitar que o processo, que a instrução probatória seja tumultuada, seja confusa. Então se organiza com vistas a poder o processo durar o tempo razoável. Essa duração razoável do processo é uma garantia que está lá no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. Há também menções a essa ideia de duração razoável no artigo 4º e no artigo 6º do CPC. O artigo 78, como os senhores sabem, ele prevê que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Este é um meio que visa a garantir a celeridade, que o processo dure um tempo que seja razoável e não um tempo extenso. Então, o que fundamenta é a ideia de eficiência de gestão do processo e a duração razoável do processo. Bom, como eu adiantei para vocês, se o processo ainda não foi concluído, nesse momento aqui, em que nós acabamos de estudar, nós acabamos de vir da fase do julgamento conforme o estado do processo, e aí nós vimos lá quais são as hipóteses. Artigo 354, a chamada extinção do processo. Pode ser com base no artigo 485 ou no 487, inciso 2º e 3º. Inciso 3º, autocomposição, homologação de autocomposição. Inciso 2º, prescrição ou decadência. 485 são as sentenças sem resolução, sentença sem resolução do mérito. E aqui no 487, sentença com resolução do mérito. Então essa é a primeira hipótese, o 354. O 355 é o julgamento imediato do mérito
E o 356 é o julgamento também do mérito, mas a característica dele ser parcial. Vimos isso nos vídeos anteriores, quando da análise do julgamento conforme estado do processo. Pois bem, se o juiz, neste momento, ele não proferiu nenhuma dessas decisões, é porque não tem um vício que seja insanável a ponto dele colocar fim. Não há prescrição, não há homologação de autocomposição. Ele não está convencido quanto ao mérito, nem na sua integralidade, nem em parcela do mérito. Então, o que ele vai precisar? Ele vai precisar prosseguir com o procedimento para que forme o seu convencimento. Como é que ele vai formar seu convencimento? Nós estamos estudando o procedimento comum da tutela cognitiva. E o que nós precisamos para que se exerça a cognição? Alegações, e as alegações elas já vieram ao processo pela petição inicial e pela contestação, grosso modo, mas também as alegações precisam ser provadas. Alegações e provas. Então, se neste momento o juiz não vislumbra um vício que seja insanável para colocar fim ao processo, não aplica o 354. Não tem prescrição, decadência, não tem homologação. Ele não aplica o 354. E não está convencido quanto ao mérito para aplicar o 355 ou 356, é porque ele precisa prosseguir, e nesta fase, onde ele vai prosseguir com o processo para caminhar no sentido de alcançar a tutela jurisdicional por meio de uma sentença, nesta fase o que virá para o processo? Virá as provas. Provas para comprovarem as alegações, para formar o convencimento do juízo. Então, a atividade de organização é a organização em relação às atividades probatórias. Então, a instrução probatória, ela é antecedida por uma atividade de organização dessa atividade probatória, para evitar, portanto, tumulto processual, aquela ideia de gestão, de eficiência processual que falamos ainda há pouco. Percebam que o artigo 357, ele tem essa redação aqui, ó. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, veja, foi o que nós acabamos de dizer, não ocorrendo 354, 355 e 356, então vamos lá, não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, quais sejam? 354, não é para aplicar. 355, não é para aplicar. 356, não é para aplicar. Ou até aplicou o 356, vai precisar prosseguir com relação a algum dos pedidos. Então, deverá o juiz, em decisão, veja como é que o código é expresso. Não é, portanto, saneamento. Diferente de... Mentira. Não é que não é saneamento. Não é, portanto, despacho. Veja que o código fala em decisão. Não é, portanto, despacho. Diferente. Não é para falar em despacho, portanto, é um ato de conteúdo eminentemente decisório. E a decisão de quê? De saneamento e de organização do processo. Vai organizar o quê? Vai organizar a atividade probatória, as provas. Quer ver? Eu mostro para vocês. Percebam que no inciso 1º fala-se em resolver as questões processuais pendentes, se houver. Então, o inciso 1º é o conteúdo relacionado ao saneamento. Percebam que do inciso 2º em diante, daqui para baixo, a relação se faz com as provas. Por isso que eu disse que o conteúdo ele é muito mais de organização das provas do que de saneamento. Primeiro que saneamento já foi tratado no Código de diversas outras passagens. O processo vai prosseguir para a produção de provas com vistas a formar o convencimento do juízo. E de 5 incisos, 4 tratam de provas. Querem ver? Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória. Porque no capítulo que nós veremos, na aula que nós veremos a respeito da teoria geral das provas, nós falaremos exatamente que as provas incidem sobre fatos. Isso como regra. Inciso 3º, definir a distribuição do ônus da prova. Também lá na teoria geral das provas nós falaremos sobre isso. Inciso 4º, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Inciso 5º, designar a AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento. A AIJ é um ato que ele é necessário quando se vai produzir provas orais.
Então percebam que do inciso 2º ao inciso 5º se relaciona a prova, exceção feita a esse inciso 4º. O inciso 4º, quando se delimita questões de direito, não é propriamente relacionado à prova, não, tá? Mas enfim, esse ato ele se relaciona, em primeiro lugar, ele é uma decisão e não é um despacho, e ele se relaciona a uma organização, sim, do processo. Vai organizar o processo em qual sentido? Vai organizar o processo na atividade probatória, que é o que falta ao juízo para que possa proferir a sentença, uma vez que forme o seu convencimento. Beleza? Então essas as considerações que eu queria fazer com os senhores no vídeo de hoje. Questões introdutórias, nós finalizamos a respeito desse artigo 357 importantíssimo, que trata do saneamento e da organização do processo. Decisão de organização do processo. A partir dos próximos vídeos, nós analisaremos inciso por inciso. Inciso 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Tá certo? Bom, meus amigos, então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.